Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Adler Felipe, sou aluno da Universidade Unicesumar no curso de Bacharel em Teologia, na modalidade EAD. No nosso podcast de hoje, nós iremos falar a respeito de um tema muito complexo e também que vem acontecendo há muitos anos. Nós vamos falar sobre indulgências, práticas usadas para enganar fiéis. Isso foi usado no passado, hoje de forma diferente, mas com o mesmo princípio, o mesmo propósito, tem sido usado hoje também. Fique aí e confira. Podcast Isso Tem Uma História. O nosso podcast de hoje vai falar a respeito de um tema muito complexo dentro da igreja e que muitos pastores correm dele. Quando na verdade é um tema que tem que ser discutido e vigiado de perto. A Igreja Católica no passado cometeu alguns erros e começou a pregar várias coisas que trouxeram a divisão dela. Hoje eu quero me apegar um pouco mais à história de Martim Lutero, dentro desse conflito das indulgências, que eu creio que foi um dos pioneiros, dos três principais reformadores. Ele foi ali o que deu mais ênfase a isso. Portanto, no livro A História da Igreja Cristã, de J.S. Lillman, e também usei ali o filme Lutero para dar um pouco de ênfase e criatividade naquela história. Quando Lutero ele começou a estar em conflito com a sua fé e consigo mesmo, ele começou ali a ter novas perspectivas do que estava acontecendo ao seu redor. E tinha um constante debate dentro de si, que ele até achava que era o demônio tentando brigar com ele, falar com ele ali, quando na verdade ele estava em conflito consigo mesmo, porque ele é quem estava certo e as outras pessoas que estavam fazendo as coisas erradas. Então, com isso, ele foi mandado a Roma para entregar algumas cartas e ali ele descobriu que a igreja estava se tornando uma instituição ruim na cristandade. Estava se tornando uma religião carnal. Não tinha mais espiritualidade dentro da igreja. Roma era praticamente um esgoto a céu aberto. As pessoas estavam ali se entregando às prostituições, às luxúrias. Tinha bordéis apenas para clérigos. Então, a gente via que os próprios padres ali já tinham entregado as suas almas, já não se importavam mais com a verdade de Cristo. E isso foi uma das coisas que aguçou a percepção de Lutero para as coisas erradas que a igreja estava praticando naquele tempo. E quando ele esteve ali, ele comprou uma indulgência, que seria para livrar a alma do seu avô do purgatório. E nessa compra dessa indulgência, ele percebeu que, na verdade, ele estava comprando apenas um pedaço de papel, que aquele papel não significava nada, que era apenas algo escrito por alguém. E daquela venda ali, o seu coração começou a se inflamar contra a igreja. E quando as coisas passaram do limite, quando o Papa Leão X resolveu construir uma nova basílica, uma igreja, dentro dessa reforma, ele tinha que entender que essa basílica não era a reformulação da cristandade, não era o reforço de fé, porque o seu intuito era esse, quando na verdade a igreja precisava era realmente de uma reforma. Então, Lutero começa a se levantar contra a igreja católica e começa a pregar contra as práticas ministradas ali. E
E depois que ele fez isso, começou ali a expor, né, as formas que eram feitas, as coisas que eram feitas, né, uma frase muito dita naquele tempo ali é: quando uma moeda tilinda no cofre, uma alma sai do purgatório. Quando as pessoas ouviam isso, elas começaram a ter dentro de si fé e esperança num pedaço de papel, que estavam livrando a alma do ente querido do purgatório, que estava comprando a felicidade, que estava comprando a cura. E isso causou ali uma grande repulsa em Lutero, que, né, em uma das discussões com com o arcebispo, que esse arcebispo ele chegou a dizer que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências, o que está na bula Unigênitos, e que o Papa defendia muito. Lutero virou para ele e disse assim: olha, a bula Unigênito não diz que os méritos são, mas sim que os méritos adquiriram um tesouro de indulgências. E, as pessoas, e nessa ali deturpação da palavra real, o arcebispo queria assumir que para se conseguir a graça de Deus era apenas através da indulgência, quando Cristo prega realmente é o amor. E hoje nós temos visto isso dentro da igreja novamente. E não é da igreja católica. A igreja católica, a igreja evangélica. Hoje as pessoas vendem um pouco de areia do deserto, um pouco de água do Rio Jordão, né? Eu tenho certeza que se encontrasse ali fragmentos da cruz de Cristo, trariam para vender. Porque a fé, eles estão pregando uma fé reforçada novamente naquilo que as pessoas podem ver. Só que o Deus que a igreja acredita, o Deus que a igreja serve, ele é um Deus invisível. E o próprio Jesus, quando ele se encontrou com Tomé, ele disse: olha, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, essa fé que tem que ver para se crer, tem que tocar para se crer, já não existe mais, isso ficou no passado. Mas isso é ruim para os negócios. E a igreja tem vendido isso de novo. Tem vendido imagens, né? Tem vendido propostas. Muitas das vezes não se fala em dinheiro diretamente, mas sempre falando em dinheiro. Dinheiro esse que muitas das vezes não é para alimentar a igreja. Muitas das vezes é para alimentar um pastor. É para alimentar a sua luxúria. É para alimentar o seu ego. Se fosse para pregar o evangelho sem fronteiras, se fosse para fazer coisas extraordinárias, tudo bem. Quando na verdade não é. É para que o pastor tenha uma vida melhor. E por mais que parte do dinheiro é levado para o propósito de evangelho, de ministração, de levar pela amplitude, a maior parte desse dinheiro fica nos cofres da igreja ou dos pastores responsáveis por ela. Fazemos fogueira santa, Vale do Sal, campanhas, sempre para atrair pessoas, para trazer dinheiro para dentro da igreja. E é isso que a palavra de Deus abomina. A extorsão de pessoas. As pessoas têm que ser humildes, simples, mas os pastores, os líderes da igreja também têm que ser. Não quer dizer que por eu ser humilde, simples, que eu tenho que perder tudo que eu tenho e dar para a igreja. Então, nisso, nós vemos esses reflexos que a igreja católica trouxe e que nós, ao invés de progredirmos, nós estamos regredindo ao passado. Estamos vivendo no evangelho onde a prosperidade é quem comanda. Onde que, se nós dermos, Cristo devolve. É como se fosse um investimento. Se eu der 10 mil reais, eu vou ter 100 mil. É o que muitas das vezes a igreja está pregando. E o que de fato não é a realidade. Dentro disso aí, uma ou duas que já têm inclinação para ganhar esse dinheiro é que ganha. As outras milhares de pessoas são enganadas. A cada 10 mil acontece em uma pessoa. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Sempre ter a nossa fé em Deus, a nossa percepção nas coisas que são do céu. E assim, nós agradecemos a todos pela presença,
por nos dar esse tempo para ouvir. Fiquem todos com Deus.